sou eu mesmo, tudo bem com você que tá aí ligadinho aí no canal, no meu canal Leliane Fernandes Locutora? Espero que sim. Pois muito bem, passando por aqui com mais um vídeo do canal Leliane Fernandes Locutora, tá certo? Se você está chegando agora, se você é um novo inscrito, se inscreva no canal agora, compartilhe, comente, deixa o seu like e ativa o somzinho de notificação para você não perder um só conteúdo. E trazendo os bastidores do Rádio Baiano, e hoje trazendo aí, a gente começa, né, trazendo nos bastidores, né, de uma forma triste, né, uma notícia com muito pesar para quem acompanha a Rádio Sociedade da Bahia, né? Faleceu essa semana, né, o repórter Manuel Messias. Pois é, Manuel Messias, que ficou na Rádio Sociedade por longos períodos, né? Ele que inclusive ele estava trabalhando desde o ano passado, e aí a gente percebia que ele tinha um problema de saúde. E aí ele nos deixou, né, com uma grande marca, né, um grande legado. E eu quero mostrar para vocês aqui, eu separei aqui alguns áudios onde todos os colegas fizeram uma homenagem ao nosso queridíssimo Manuel Messias. Eu vou colocar um trechinho aqui do programa Esporte Mais, onde justamente estava fazendo uma homenagem ao grande Manuel Messias. Vamos ouvir? 12:09 na Bahia. Esporte Mais. O mundo do esporte aqui na Sociedade. Esporte Mais. Muito boa tarde a você ligado na Rádio Sociedade da Bahia, né? Hoje um dia, como já estamos acompanhando desde o início da programação Sociedade, muito triste para nós aqui na Rádio Sociedade, a perda do gigante Manuel Messias, a nossa lenda que infelizmente nos deixou essa manhã aos 69 anos, né? Curiosamente, no final de semana, Bahia e Vitória venceram seus jogos. O Bahia, que foi o time qual o Manuel cobriu durante muito tempo, mais de 2 décadas na cobertura do tricolor, e o Vitória era o time de coração de Manuel Messias, né? Mas é um dia extremamente triste para nós que convivemos aqui com Manuel Messias por tanto tempo, por tantos anos. Ele que é uma referência da nossa comunicação, cara que a gente aprendeu a gostar no dia a dia, que deixa um grande legado, né? E a gente realmente inicia o Esporte Mais de maneira muito triste. A gente vai fazer um programa especial na medida do possível. A notícia que nos arrebatou no início dessa manhã, muitos colegas e ex-colegas de Manuel mandando mensagem, os amigos, e a gente compilou algumas dessas mensagens para ao longo do programa estar homenageando o nosso grande Manuel Messias. Os principais sites do estado com a notícia: G1, Bahia Notícias, Sou Bahia, enfim, os sites todos noticiando essa perda, e a gente percebe pela repercussão o quão gigante era, de fato, Manuel Messias. Enfim, muito triste. Queria dar uma boa tarde para... Assim, é difícil pra gente esse boa tarde, né? Mas queria cumprimentar Expedito Magrini, sem vinheta, pra gente seguir aqui nesse luto, nesse início de programa. A gente vai, logicamente, depois de um determinado momento das homenagens, trazer também o conteúdo esportivo, porque tenho certeza que Manuel Messias, se estivesse aqui ou se pudesse nesse momento se manifestar, diria: não, toca o programa, gente, vamos fazer o programa. Mas pra gente é muito difícil. Se você foi pescar nesse feriado, tem. Pois é, vamos lá, continuando aqui com a homenagem. Mas pra gente é muito difícil.
um 13 de abril bem triste. Magrinho. É muito difícil, cara, você se despedir de um amigo, por mais que a gente procure palavras, sabe, para falar, fica um vazio enorme assim no coração da gente, e a gente vai buscando as boas lembranças de viagens, piadas, histórias que o nosso Messias contava, né? Gostava muito de contar piada, de contar histórias e histórias. E por mais que a gente ache que está preparado para receber esse tipo de notícia, a gente nunca está. A gente nunca está preparado. O Messias lutou muito, uma doença terrível. Eu falava sempre assim com ele, né, sobre o quanto essa doença era tão perigosa, e a gente, antes dele saber do diagnóstico, né, a gente perdeu um amigo com um problema também grave, e você via a preocupação dele. Magrinho, vamos dar um jeito de ajudar, porque ele está sofrendo muito, o que é que a gente pode fazer? E aí a gente foi tentando resolver de alguma forma, buscar as pessoas que podiam ajudar. Naquele momento ele mal sabia que naquele momento também, como ele não tinha recebido o diagnóstico, ele já estava com a doença e não sabia. Então, e assim, cara, o que mais me conforta, que traz paz ao meu coração, é saber da fé que moveu o Messias nesses últimos dias, né? Quando eu visitei ele ainda internado no hospital, ele falou: Magrini, se Deus me chamar, eu estou pronto. Estou pronto. Eu falei: pois é, Messias, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Isso é para a nossa vida como um todo, né? Ele tinha muita esperança, muita fé de que ele fosse ser curado dessa doença, né? Que ele pudesse voltar ao nosso convívio. Mas é como eu acabei de falar, né? A gente não deve estar resmungando ou falando qualquer coisa, porque o nosso destino pertence a Deus, né? E foi feita a vontade de Deus, eu tenho certeza. E estou com meu coração em paz, porque eu tenho certeza que Messias vai para a glória de Deus, e ele demonstrou muita fé nesses últimos instantes da sua vida. Então é difícil você achar alguma coisa, alguma palavra, alguma frase para falar num momento como esse. Mas um adeus ao nosso querido Messias. Vá em paz, meu amigo. Que o Senhor esteja protegendo a sua família, os seus 4 filhos, seus netinhos e os amigos que vão sentir muito a sua falta. Vai com Deus, viu, Messias? Caramba, foram muitos momentos, né? Eu fiz uma viagem com ele para Roraima, cara. Assim, eu tinha acabado de chegar na sociedade. E a gente fez num estádio bem acanhado. O Marinho, salvo engano, fez 3 gols. Era um jogo de Copa do Brasil. Marinho que tá de volta ao Vitória. E a gente fez o jogo debaixo de um toldo, né? O estádio não tinha muita condição. E ele falava: não importa a estrutura, a gente tem que fazer como se estivesse no Maracanã. E assim foi, né? Enfim, foram os vários momentos. O Magrinho falava das piadas, né? O Messias, embora nos últimos anos de vida, o cara muito com a palavra de Deus, né? Mas ele conseguia
se misturar com menos regras, com algumas piadas que a gente fazia, né, justamente para conseguir, de certa forma, estar entre a gente, seja qual fosse a brincadeira. PDF Reader and Editor, PDF Lesser. Enfim, cara, assim, eu tô até anestesiado desde cedo, né? Milton Matos. Um abraço a todos. Eu sempre disse, né, que quando eu comecei carreira, eu ficava escutando 3 milhões de repórteres pelo Brasil inteiro, procurando uma referência, Caio. Quem eu ia imitar, né? Porque era ruinzinho demais, né? Eu não achei ninguém, eu digo, vai ter que ser do jeito de Wilton mesmo. E aí, encontro Manuel Messias no rádio da Bahia, com aquelas tiradas maravilhosas, autênticas, sendo ele mesmo. Eu digo, o caminho é aí. Quando a gente tem que ser a gente mesmo para poder passar a verdade. E é isso que Mané fazia, do seu jeitão, às vezes piadista, às vezes duro, né? Às vezes numa crítica mais forte, às vezes torcendo pelos clubes da Bahia. Ele que, como você disse, Fabrício, cobriu durante muito tempo o Vitória e depois o Bahia, e sem dúvida nenhuma torceu pelo sucesso dos dois clubes, apesar de seu coração ser rubro-negro. Mas Mané Messias, eu vou ficar sempre com a lembrança das viagens. Quando eu vi, não vou citar nome de treinador, ele discutir de frente com um treinador depois de um jogo do Vitória, lá no sul do país, em que ele peitou de frente depois de uma resposta mal criada desse treinador, e ele disse o que tinha que ser dito, né, sem ser ofensivo, mas de forma categórica, marcando o seu espaço. E esse espaço, Mané Messias marcou no rádio. Ele deixa um legado, ele era singular no jeito de reportar os gols, no jeito de cobrir os clubes, mas acima de tudo eu fico com o que Magrini disse, eu fico com a alegria que Mané passava pra gente, com as inúmeras piadas, metade impublicáveis, aqui a gente não vai poder dizer, mas Mané, por dentro o coração chora, né? As lágrimas vêm, a voz embarga, mas o que você deixou, acima de tudo, foi felicidade. Trabalhou aqui até quando deu. Foi guerreiro aqui, até quando muitos já teriam desistido, já teriam procurado ali um atestado médico aqui, outro ali. Não, ele veio e trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e depois lutou muito contra o câncer. E como disse Magrini, foi com muita fé. A última mensagem que ele colocou no nosso grupo foi essa: tá nas mãos de Deus, o que Deus escolher para mim tá bem escolhido. Então, Mané, o coração é eterno, todos sabem aqui qual a minha fé, e que eu acredito muito na continuidade da vida. E Mané, você ainda vai me contar muita piada por aí, viu? A gente se encontra, Mané, com fé em Deus. Rapaz, uma segunda-feira difícil. Que belas palavras, Wilton. Daqui a pouco a gente vai também trazer as manifestações de Bahia e Vitória. Valença, que chegou aqui para dividir, como não Messias, o protagonismo na cobertura do Tricolor. Não dá para dar boa tarde, né, Valença? Mas seja bem-vindo ao Esporte Mais de hoje. Não tenho dúvida, talvez o dia mais triste aqui na Rádio Sociedade para mim no ar, certo? Porque o Wilton trouxe algo que talvez fosse mais próximo do dia a dia dele do que do meu, né? Porque eu, quando criança, ouvia
E graças a Deus tive a oportunidade de trabalhar com muitos daqueles que eu tenho como referência. E Mané foi além, né? Porque Mané, além de trabalhar, eu dividia clube com ele, cobrindo Bahia aqui na Rádio Sociedade. Cara de uma humildade do tamanho do mundo, de conversar, como ele chamava, Baixinho, vem aqui. Aí me chamava e a gente conversava sobre alguns assuntos, sobre esporte, trocar informação. Um cara de uma energia muito, muito positiva. Uma pessoa que você percebia pelo caminhar dele, pela conversa dele, que era aquilo ali, entendeu? Não tinha nada de soberba, nada de querer pisar, nada de querer ir pra cima. Então, assim, foi um cara que abriu as portas pra mim. A gente vive num mundo em que poucas pessoas encaram uma outra que faz o mesmo trabalho com ela como um parceiro. E Messias foi esse cara. Eu lembro que quando o Magrini me escalou para a primeira viagem, fui lá para Aracaju. Fui eu e ele. E essa é uma tirada muito boa do Manuel Messias, porque essa eu vou contar aqui, porque para você ver como é a situação, né? Eu disse a ele, ó, tá barrando o pessoal lá das rádios, então você, como é mais experiente, tá cobrindo Bahia, vai você pro campo, eu fico aqui, dou um jeito aqui de cima e tal. E ele disse, não, viajamos para chegar aqui, os dois cobriram Bahia, deixa comigo que eu vou na frente. Quando o rapaz chegou e falou assim, não, mas você é da sociedade. Ele disse, eu sou da sociedade AM, ele é da FM. Então nós dois e fomos pro campo para poder fazer o jogo. O cara não teve o que mais questionar, né? Eram duas emissoras. Duas emissoras. Eu vim fazer pro AM, ele veio fazer pro FM. E aí entramos no campo, aí eu agradeci a ele sempre foi esse cara da simplicidade, de conversar. Então, assim, eu tenho assim, pode ser uma máxima que muitas pessoas não gostem, mas eu costumo ter sempre a lembrança, querer sempre buscar a lembrança positiva, tipo essa, para poder homenagear um ser humano de luz como é o Manuel Messias. Um beijo especial para Dona Mara também, para os 4 filhos, para os netinhos também. Daqui a pouco a gente vai estar juntos aí. É isso, não dá para falar muito não, senão a gente acaba se emocionando e vai perdendo um pouquinho mais a linha. Então, um beijo especial, Mané, onde quer que você esteja. Sei que vai estar do lado do Papai do Céu lá, nesse momento. Provavelmente contando alguma piada. Então, a gente espera que tudo corra bem, meu irmão. Tamo junto. Grande Manuel Messias, quantas jornadas, né? E quando eu contei o caso de Roraima, o Góis aqui estava me lembrando, 2016, Copa do Brasil, Náutico de Roraima e Vitória, né? E o Marinho acabou fazendo 3 gols. E na hora que eu contei, eu não estava nem me recordando que naquele dia ele estava cobrindo Vitória, né? Mas porque aqui em boa parte do tempo, pelo menos do meu tempo aqui na Sociedade, ele era da cobertura do Bahia. E como a torcida do Vitória tinha isso de maneira tranquila, e como a torcida do Bahia o respeitava, né? Como setorista que torcia pelo clube e pelo futebol baiano. Aliás, Manuel Messias, pra mim, a grande referência como pista, sabe? O famoso pista, né? No noticiário do dia a dia ele era fantástico, mas eu acho que na meta ele era espetacular. Eu sempre comentava isso com o pessoal da equipe, também com aqueles que vinham falar sobre o Manuel Messias. Pra mim, ele, cara, na meta, sabe? Se o narrador tivesse de repente num dia menos empolgado, acordava logo, sabe? As 2 primeiras participações dele, porque era sempre com um tom de emoção. Participe, conecte e avance na sua carreira com o LinkedIn. Baixe o aplicativo ainda hoje. 2 primeiras participações dele, porque era sempre com um tom de emoção lá no alto. Caio Leone, que segunda-feira complicada, é difícil falar, né? Foi uma segunda-feira complicada. Uma boa tarde para todos os ouvintes, mesmo esse boa sendo muito difícil. E eu sou o caçulinha da equipe, mas o Manuel Messias não começou a fazer parte da minha vida quando eu cheguei na Rádio Sociedade. Então, junto com meu pai, eu vi Messias praticamente minha vida inteira. E eu brincava com ele o seguinte, falei, se alguém não conhece a sua voz
e, por exemplo, cita que nunca ouviu você numa coletiva, tem anos que essa pessoa não assiste uma coletiva do Esporte Clube Bahia, porque era sempre a primeira pergunta. Messias brincava muito comigo, careca, como gosta de um penduricalho, como gosta de um enfeite, e de uma forma tão carinhosa. E quando você recebe uma ligação para vir trabalhar na Rádio Sociedade da Bahia, você aceita porque também vai trabalhar com caras como o Messias, que você ouviu e que você está realizando o sonho de estar ao lado. Eu sempre fiz questão de dizer a ele o seguinte, depois do meu boa tarde: Messias, é um prazer estar na bancada com você, e sempre foi um grande prazer. Eu tive o orgulho de fazer o meu primeiro Bavi na Rádio Sociedade da Bahia com ele. Isso vai ficar marcado, tá na minha história, sabe? O bonitão. E ele era assim, bonitão de caráter, bonitão na forma que ensinava as pessoas a melhorar. Eu fiz questão também de sentar ao lado do Messias diversas vezes para ouvir a história dos meus ídolos. Eu sempre cito a frase de Washington Oliveto, que é o grande publicitário que infelizmente também nos deixou. Ele dizia o seguinte: sucesso é ser amigo dos seus ídolos. E eu fui amigo dele. E ele cita em uma das nossas conversas, né? Ele falando sobre Armando Oliveira, sobre Paulo Cerqueira, ele falava sobre Silvio Mendes, sobre Tilemor. E era muito legal aprender tudo isso. E além disso, eu preciso contar uma história que o Messias, como ouvinte, eu já era apaixonado. Como pessoa e como profissional, ele foi além disso. Uma certa vez, na bancada do bate-bola, eu soltei uma informação. E era uma informação ali que tinha acabado de chegar. E o repórter era ele. Eu precisava ter respeitado e conversado com ele. Mas na empolgação eu quis soltar a notícia. Fiquei triste, fui para casa me sentindo mal. Em nenhum momento ele me disse nada. No outro dia, eu pedi desculpa para ele. Falei: mano, eu queria te pedir desculpa, porque eu não tenho direito nenhum de soltar informação. Você com anos de carreira, eu chegando agora, eu nem te comuniquei. Ele: garoto, isso te alavancou? Foi bom pra você? Falei: foi, Messias, mas eu não tenho justificativa. Então pronto, eu estou feliz por você. Então ser bonitão é isso. Messias era assim. Lenda viva, vai continuar sendo. Lenda viva sempre. A palavra ao lado do Messias é vivo, viva. Porque só existe uma forma de ser eterno: construir um grande legado. E ele fez isso. Vive em nossos corações, né? Vamos pro intervalo, 12h30. Tá aí, gente. Tá aí. Tá aí, né? Um pequeno trechinho aí do programa Esporte Mais. Todos os colegas fazendo uma homenagem. E eu separei aqui um áudio também do bate-bola, onde tivemos um trecho do áudio, né? Tivemos um trechinho do áudio de uma transmissão. E aí eu vou colocar, então, né? Vamos ouvir aqui, né? Também com uma homenagem ao Manuel Messias, esse trecho onde o Tony Silva tá narrando, e aí o Manuel Messias faz a reportagem. Vamos ouvir. Aos 7 minutos está aberto o placar na Fonte Nova. De cabeça, Thiago. Zero de conte essa linda história, mané. Uma linda história que começou ali com o Rezende, que viu o Rodrigo Nestor aberto pela esquerda e tocou. Rodrigo Nestor foi do fundo, jogou para a área, para a zona de conflito. O garoto Thiago dessa vez acertou, subiu com elegância e de cabeça cumprimentou o goleiro Igor Leonardo e saiu pro abraço. Tá no ar, tá no placar. Bahia bonito na frente, Juazeiro.
comenta é Cássio Cardoso. Agora, né, você perceba que a energia do Manuel Messias, você vê que a voz dele dá aquela falha, né? Então vamos ouvir também uma relíquia onde justamente Manuel Messias estava fazendo um jogo e Tony Silva vai explicar que jogo é esse, inclusive o Djalma Costalino naquela época ele narrou e o Manuel Messias fez a reportagem. Então vamos ouvir. Messias, um momento muito importante quando o Bahia conquista o título de campeão. Essa final aconteceu em 89, mas o título é de 88, lá em Porto Alegre. Bora ouvir, com participações especiais do Djalma Costalino, Silva Rocha, a equipe toda que comandava tudo aqui na Rádio Sociedade, e a participação especial de Manuel Messias, nossa homenagem no final do programa. Vamos voltar aos tempos da velha e boa LP, que a gente pedia 4 fios, TX e RX. Hoje é uma tranquilidade. Sente o som aí, põe no ar. Uma posição, a barreira está compacta pelo time do Bahia. Ele partiu, a bola bateu na barreira, subiu, mas saiu pela linha de fundo. Escanteio para o time do Inter, fazendo a cobrança pela direita com o Eider. Vamos continuar com o tempo cruzado, torcedor tricolor. Ressalvou ali no Paulo Rodrigues, sobre o fundo, o destinado. Marquinhos está no final ali agora. Vamos ver, mas no final não. Destinado, Eider 15 na bola. Já vem Eider, na cobrança destinado, jogou a bola na área, limpou bem a vaga do time do Bahia. Toca a bola do terreno, voltou agora para o domínio do jogador aqui do Casemiro. Passou bem na primeira, rolou do outro lado, buscou em cima, rápida de Luiz Fernando, vai agora com o Eider pela direita, ele dominou, vai cruzar para dentro da área, cruzou, situação de perigo, Ronaldo, segura firme, Rocha. Foi fechado, foi Rosete, mas foi fechado, e o Ronaldo, que tentava sair, preferiu ficar fechado e fez uma boa defesa para a equipe tricolor. Continua 0-0, quase tem de tudo. Entre você também para a turma da Pitu, que agora está completa, a garrafa massa dele, garrafa cilindro, 4 bons motivos para você festejar a vida, Pitu, sempre Pitu. Estamos na marca de 38, 7 minutos nos separam da conquista do título. Olha a bola no sala de Zé Carlos pro Marquinhos. O Marquinhos dominou a bola em cima dele, chegou para passar, o jogador pela Norberto, jogou rápido agora para o Luiz Carlos. Ele caminhou, trocou na bola, mandou de primeira para o Luiz Carlos Martins, desceu para a bola, tentou na direita, chegou para o Robson para dominar a bola para o time do Bahia. Para o Robson também caminhando, passa pela divisória do Gramari, empurra a bola para Zé Carlos, ele passou bem, rolou outra vez agora para Marquinhos pela canhada, e partiu para Zé Carlos, a jogada é boa, Zé Carlos caminhou, passou pelo adversário, foi derrubado, o árbitro não vai lá. A bandeira surpreendeu bastante, Messias. Bandeira surpreendeu porque o Charles certamente ali terminou amortecendo com a mão quando viu que não dava para levar, e o Internacional tem pressa de Djalma. Fica a bola dominada aqui agora pelo Inter, lançamento de bola para Casemiro, de Casemiro tocando de primeira no sua bola, 42, faltam 3 minutos apenas para terminar o jogo, sobra a bola para Aguirre, Aguirre perde para Tarangini, Tarangini domina a bola, tentou agora para Aguirre, ele bateu de primeira, voltou a bola para o domínio de Luiz Carlos, jogou no meio, chega Paulo Rodrigues para dominar a bola para o time do Bahia, arranca rapidamente com a bola dominada, tentou o lançamento atrás, sobre o recuo de bola, caindo, maluco Morton toca de primeira, lança para Casemiro, Casemiro vai passando pela divisória do gramado, empurrando a jogada, mandando para o Luiz Fernando, toca de primeira para o Luiz Carlos Martins, abrindo o meio, chegou junto a dominar a bola e tocar de primeiro de Zé Carlos, manda agora para a corrida de Chaves, sofre com ele, Norton, avançando do jogador do Bahia, vai Chaves com a bola, está sozinho diante do Norton, Chaves com o balão de gol, passou pelo Norton, foi derrubado, o árbitro parou para dar falta, ô Messias, se ele passa aí é caixão em vela, como diz o papá, se passa, pega sozinho ali o meio, ia terminar batendo de cara com o Tafarel, Norton foi lá, deu a providência, setor esquerdo, ali a compra que pega com a perna direita. Então tá aí, né, gente? Tá aí essa homenagem ao nosso querido e grande Manuel Messias, que vai ficar marcado, né? Belas transmissões, e sempre quando ele descrevia o jogo, ele sempre falava, né? O time, e aí ele falava bonitão, bonitão, né? Então, né? O Manuel Messias hoje está descansando no Senhor agora, né? Foi morar com o Papai do Céu e vai ficar marcado aí para a história. O bonitão, 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 né? Que Deus o tenha em um bom lugar. Messias, vá em paz. Que Deus te tenha em um bom lugar, né? E é assim que a gente finaliza o nosso bastidor do Rádio Baiano, né?
fazendo uma belíssima homenagem ao Manuel Messias. Se você gostou, deixa um gostei aqui pra gente e eu espero você no próximo vídeo. Até mais!